Eu saúdo a todos com a graça de Jesus. Eu estava preparando o sermão, estava pensando e comecei a rir comigo mesmo. Porque a minha fama é de pregar muito, né? E lá no Chile, quando eu fui pregar, eu tinha um tradutor. Então eu tive que pregar a metade do tempo, porque eu tive que dividir o tempo com o tradutor. Não foi fácil. Aí me chamaram para pregar no aniversário, sexta-feira, do filho do pastor Rafael. Ele mandou um zap: pastor, só 15 minutos. Eu falei, mas isso não é pregação, isso é uma devocionalzinha. Então, os irmãos, agora eu vou ficar à vontade, né? Só para assustar, só vou descontrair. Vamos lá, abra sua Bíblia aí. Eclesiastes capítulo 4. Vamos continuar a exposição de Eclesiastes. Chegamos hoje no capítulo 4, é o 9º sermão no livro de Eclesiastes, tá? A exposição será hoje do versículo 1 até o versículo 6 de Eclesiastes, capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus: vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol, vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse, vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais dos que ainda vivem. Porém mais uns que os outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que todo o trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade, é correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Pai amado e Pai santo, obrigado pelo privilégio, pela oportunidade de poder servir ao Senhor e ser abençoado pelo Senhor através da sua palavra. Pedimos que o teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, para que possamos, ó Deus, entender com clareza a verdade do Senhor. Que o teu Espírito aplique essa verdade ao nosso coração, nos quebrantando, tirando a dureza, a frieza, a incredulidade do nosso coração, para que possamos responder de forma objetiva, positiva, aos reclames da sua palavra. Tenha misericórdia de nós, Pai. Nós carecemos ouvir a voz do Senhor. Sabemos que a voz do Senhor ela é poderosa. E pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco nessa noite. Que a tua palavra penetre ao mais profundo do nosso coração e produza as transformações que nós tanto necessitamos. E assim, ó Deus, possamos glorificar o Senhor, honrar o Senhor, através, ó Deus, da transformação da sua palavra. Dá-nos a tua graça por meio da exposição, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Querido, se você tiver coragem de olhar o mundo de frente e olhar assim, com muita clareza mesmo, atentando para o sofrimento e as injustiças que você vê em todos os setores, você vai ficar perplexo, às vezes até angustiado, triste. Você vai perceber que há tantas pessoas que são oprimidas ao nosso redor, às vezes verbalmente, financeiramente, psicologicamente. Às vezes você vê crianças e idosos indefesos, pessoas em situação ou em situações sociais que se veem sem condições de se defender. Há no mundo muita opressão e muita injustiça. Há muita lágrima rolando nos rostos pelo planeta. Muitos
chorando sozinho, chorando no seu canto à noite, sofrendo vários tipos de opressão. E a causa desse sofrimento, na maioria das vezes, se você perceber, é abuso de autoridade. É sempre o mais forte contra o mais fraco, o marido opressor, o pai opressor, o patrão, e assim por diante. E se você tiver coragem de atentar e observar isso, você vai ver o quanto sofrimento há no mundo. Além do sofrimento causado por opressões, há também o sofrimento causado por sentimento invejoso, que leva a uma competição desonesta, às vezes ferrenha, e que traz uma série de desequilíbrio emocional na sociedade. E a reação a toda essa loucura de injustiça, de opressão, de competitividade invejosa, cria ainda um terceiro grupo de pessoas. Aqueles que às vezes ficam tão decepcionados, desanimados, chutam balde e não querem mais fazer nada. Ou aqueles que às vezes se afogam no trabalho e acham que o trabalho se tornou agora a fonte da sua realização, e isso gera um caos de frustração, de medo, de angústia, de opressão, e traz um transtorno grande nesse mundo. O livro de Eclesiastes, só lembrando rapidamente, ele resulta da pesquisa de Salomão a respeito da vida, e a expressão que Salomão usa várias vezes no livro de Eclesiastes é a respeito da vida vivida debaixo do sol. Só para você recapitular, vai no capítulo 1, no versículo 13, o próprio Salomão declara: apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com a sabedoria de tudo quanto sucede aonde? Debaixo do céu. Então Salomão, ele procurou pesquisar, procurou entender tudo o que sucede. E essa expressão debaixo do céu ou debaixo do sol é equivalente, vai aparecer várias vezes no livro de Eclesiastes. O Salomão está dizendo o seguinte: eu procurei ver como que vivem os homens no seu egoísmo, na sua autossuficiência, como que é um mundo tentando caminhar sem Deus, como se tudo que existisse fosse somente aquilo que eu vejo debaixo do sol. Então, os argumentos de Salomão no livro de Eclesiastes é sempre uma perspectiva das suas reflexões, da sua pesquisa, do seu estudo, da sua própria experiência pessoal, como nós já vimos em outras pregações, do que sucede ao homem aqui na terra, tentando viver por conta própria. Vira um caos. Muito sofrimento, muita injustiça, muita opressão. E observe que Salomão sempre usa a expressão, eu vi. Ou seja, ele tem visto, ele foi percebendo, ele foi pesquisando, e ele chegou a uma série de conclusões. E novamente nós veremos algumas dessas conclusões hoje. Ele vai falar de duas coisas que ele viu. Uma está do versículo 1 ao 3 e a outra do 4 ao 6. Do 1 ao 3, Salomão diz: vi as opressões que se fazem debaixo do sol. Essa é a sua afirmação. Observe como ele começa o versículo 1. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E a perplexidade do autor de Eclesiastes, diante das opressões e da maldade que há no mundo, ocorreu porque ele procurou pesquisar, ver de perto quantas pessoas sofrem, e praticamente ninguém se dispõe a ajudá-la. Observe, ele viu de perto. Irmãos, talvez a nossa passividade diante do sofrimento alheio seja justamente porque nós não queremos ver de perto. Nós preferimos ignorar, preferimos não ver as reportagens que falam do sofrimento das pessoas, preferimos desviar o nosso olhar
de sofrimento, mudamos a rota da nossa caminhada para não vermos as crianças carentes, para não vermos pessoas sofrendo. Preferimos não ir em asilo, em orfanatos, em hospitais, porque nós não queremos ver, literalmente por isso. Nós não queremos ver porque essas coisas nos constrangem, traz sofrimento. Nós não queremos sentir isso. Nós acabamos criando para nós uma bolha na qual nós podemos entrar e tentamos viver como se nós não tivéssemos nenhuma responsabilidade diante do sofrimento alheio. Então eu me fecho dentro de uma bolha e eu ignoro as crianças que sofrem, maltratadas, que vivem na rua, que igual esse mês de julho, que às vezes estão passando frio, os velhinhos que às vezes muitos parentes deixam no asilo, pessoas que estão no hospital, às vezes até no final de vida, às vezes estão sozinhas, estão desamparadas, pessoas que estão vivendo com outro tipo de sofrimento. Nós preferimos deixar este lado, porque isso machuca, então a gente prefere deixar, como se nós não tivéssemos responsabilidade com as pessoas. Agora, quando nós temos coragem de sair dessa bolha e olhar ao nosso redor, talvez a compaixão comece a fluir no nosso coração. E começamos a dar valor àquilo que realmente é importante. Quando nós temos coragem de sair dessa bolha e olhar o sofrimento que está ao nosso redor, talvez o egoísmo comece a diminuir. Egoísmo tão presente no nosso coração. Eu tenho um amigo que é diácono de uma igreja presbiteriana, não vou falar o nome da igreja nem do diácono. Esse meu amigo estava me falando que a junta diaconal da igreja dele começou um projeto que eu achei bastante interessante. Eles iam começar, acho que uma vez por mês, na sexta-feira, eles iam aqui para o centro da cidade, trabalhar com os moradores de rua, trazer uma palavra, levar alimento, roupa, dar algum alento para aquelas pessoas que estão sofrendo. Mas o que me chamou a atenção, que achei bacana, a atitude deles, até porque é um dos trabalhos da Junta Diaconal e Ação Social, mas eu achei interessante quando ele disse o seguinte, ele falou, eu comentei com a minha esposa, porque ele trabalha no serviço pesado, ele ia trabalhar na sexta-feira o dia todo, e ele ia passar a madrugada trabalhando, no outro dia ele ainda ia trabalhar. Mas ele disse para a esposa, sabe por que eu vou? Eu vou porque talvez eu vendo as pessoas sofrendo, o meu coração se quebrante, porque no fundo eu não estou nem aí. Eu não fiquei chateado com a resposta e nem o julguei. Fui admirado com a sinceridade dele. E ele falou para mim que sou pastor. Porque às vezes a gente se esconde perto do pastor, né? Quer dar uma carinha de piedoso. Mas ele foi muito sincero nas suas palavras. Mas eu achei bonito também o que ele disse. Eu vou, porque quem sabe eu me quebrante. Ele sabe que havia uma dureza no seu coração, ele sabe que havia uma indiferença no seu coração, mas ele sabe que ele estava errado. E o seu desejo de ir, não é somente ajudar, porque naquele momento ele não estava tão disposto a ajudar, mas é enfrentar e confrontar a dureza e a insensibilidade do seu próprio coração, para que ele pudesse olhar diferente para aquelas pessoas que estavam sofrendo. Muitos de nós, irmãos, talvez não tenhamos coragem de falar o que ele falou, mas também não vamos, nós não fazemos nada. Nós dizemos que temos compaixão, mas não demonstramos compaixão. Dizemos que sofremos com os que sofrem, mas não fazemos nada, às vezes, para ajudar as pessoas que estão sofrendo em vários tipos de sofrimento. Não é só morador de rua. Quantos amigos seus, às vezes, sofrem com depressão, com tristeza, com angústia, com vários tipos de sofrimento, e às vezes você não faz uma visita, você não gasta tempo com ele, você não diminui do seu lazer, para poder estar com alguém, ajudando pessoas, ou às vezes pessoas estão sofrendo e você fala, isso não é problema meu. Muitas vezes é assim que nós agimos. Salomão, ele investigou e ficou perplexo quando ele viu algumas coisas. O que ele viu? O versículo 1 tem a resposta. Olha o versículo 1 ainda, ele diz o seguinte, vi as lágrimas dos que foram oprimidos sem que ninguém os consolasse. Ele viu muita gente triste, gente angustiada, amargurada, irada, deprimida, algumas certamente chegou a se tornar esquizofrênicas,
e sem ninguém para consolá-las. A sua perplexidade não é só com o sofrimento, mas o sofrimento é algo dolorido, terrível, mas a sua perplexidade, que além das pessoas sofrerem, não há ninguém para enxugar as suas lágrimas, ninguém que as consolasse. A dor na alma de alguém que foi oprimido é indescritível, e é tão indescritível e profunda que às vezes nem quem está sofrendo consegue descrever a sua dor. Meus irmãos, a dor na alma é a pior dor que existe. As lágrimas que correm do rosto de alguém que sofre, elas não podem ser ignoradas, porque não há dor maior do que essa. Você já percebeu que, pelo menos assim, eu não lembro de ter ouvido o caso de pessoas que se suicidaram porque estavam com a doença grave. Mas quantas pessoas se suicidam porque estão profundamente afligidas? Só para observar como que a dor da alma ela é pior do que a dor física. O sofrimento, as lágrimas que correm no rosto por causa do sofrimento, seja ele de que natureza for. Sofrimento vivido por longo tempo pode deixar as pessoas loucas, sabia disso? Abre a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 28, bem rapidinho, vai lá. Deuteronômio, capítulo 28. Quando Deus fala do castigo que viria sobre o povo se eles se afastassem do Senhor. No capítulo 28, no versículo 33, dentre as descrições do castigo por causa da desobediência, no versículo 33 e 34, há a seguinte afirmação. Deus dizendo o tipo de sofrimento, ele diz: o fruto da terra e todo o seu trabalho comê-lo-ás um povo que nunca conhecestes, e tu serás oprimido e quebrantado todos os dias, e te enlouquecerás pelo que vires com os teus olhos. Deus está dizendo que o povo de Israel ia sofrer tanto por se afastarem de Deus, que eles iam perder a noção da realidade, enlouquecer pelo que vires diante dos teus olhos. Todas as pessoas que têm problemas mentais, se ele não for algo neurológico, isso é resultado de muito sofrimento. Muito sofrimento. Quando você vê alguém perturbado, alguém que às vezes está fora de si, você pode fazer o histórico, que é uma vida de sofrimento, que apanhou bastante, que foi humilhado, foi massacrado, e ela não está aguentando mais. Mas o que assusta o autor de Eclesiastes é que essa é uma realidade no mundo, é o que ele viu debaixo do sol, pessoas sofrendo e ninguém para enxugar as lágrimas das pessoas que estão sofrendo. São essas duas coisas que deixam o escritor perplexo: as lágrimas dos oprimidos, sua profunda dor, seu profundo sofrimento. Essa é algo que deixou ele perplexo. E o fato de ninguém se interessar, ninguém chorando com os que choram, ninguém disposto a carregar a carga do seu amigo, ninguém disposto a ouvir, de fato é uma perspectiva cruel, a que o autor de Eclesiastes passa para nós. O problema é que às vezes nós ignoramos isso. Mas se você parar, como o autor de Eclesiastes fez, e observar, e atentar para a dor das pessoas, e atentar que as pessoas estão sofrendo sem ninguém para enxugar as suas lágrimas, você vai ficar tão perplexo quanto ele estava. É assustadora a nossa passividade diante do sofrimento. Mas a segunda coisa que ele viu foi a violência dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Olha o versículo 1, ele continua: vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. É duro ver pessoas sofrendo, mas também é desalentador ver pessoas causando injustiça. É duro você ver as pessoas sofrendo, mas também dói quando você vê um marido ignorante que maltrata a sua esposa. Isso dá revolta, isso dá dor no coração. Dói quando você vê um pai, um padrasto,
ou uma pessoa que deveria cuidar de uma criança, espancando ou abusando uma criança. Dói quando você vê um idoso sendo maltratado, alguém que já no fim da vida, que deveria ser cuidado pela sua família, às vezes é maltratado ou deixado à míngua num asilo. Isso é terrível, isso é doloroso. Dói quando você vê o governo abusando dos seus cidadãos, com tanta corrupção, com tanta desalento com as pessoas que pagam impostos. Dói quando você vê o judiciário, que deveria agir com justiça, agindo com imparcialidade, com injustiça. Quando você vê discriminação, isso é dolorido. E por isso que o autor está dizendo que ele está perplexo diante de tudo isso, de tanto sofrimento. E de fato isso mexe com a gente. Eu lembro uma vez que eu fui, aqui em Cuiabá ainda, quando eu era adolescente para jovem, eu cantava lá no coral da igreja, e tinha um coral que a gente saía cantando, época de Natal às vezes fazia isso, nos asilos, a gente foi num asilo. E eu não aguentei, eu passei mal, literalmente. Você fala, homem mole, né? Sou mole mesmo, não tem vergonha de dizer não. Eu fui desmaiando, alguém me segurou. Porque antes de cantar, a gente deu uma andada. E no asilo tem uma questão, irmãos. Até aquele dia eu fiquei revoltado, mas depois eu entendi. Falei, mas como é que pode ter gente que está com um problema mental junto com os outros velhinhos? É que a pessoa vai chegando a uma certa idade e às vezes diante do sofrimento dela naquela condição, porque às vezes o filho vai lá, deixou lá e nunca mais volta, ela vai tendo problema mental. Então lá tinha pessoas de idade com problemas mentais e pessoas que não tinham problemas mentais, tudo misturado. E era um local muito triste. E aquilo me fez muito mal. Porque machuca você ver pessoas sofrendo. Seria estranho se houvesse uma indiferença no nosso coração. Ele está perplexo de ver pessoas causando males a outras pessoas. Mas tão perplexo quanto isso é de ver que ninguém fazia nada. É o que ele diz, sem que ninguém consolasse os oprimidos, ou seja, sem que ninguém fizesse alguma coisa para ajudar quem está sofrendo. É como você vê alguém caído no chão e você passa. Lembra da parábola do bom samaritano? Tinha alguém machucado, que foi assaltado, estava caído, passa o sacerdote, Jesus conta aquela parábola para sacudir mesmo com os religiosos, e ela pode ser aplicada para nós. Passa o sacerdote, passa de longe, passa o levita, passa longe, e quem menos espera é aquele que vai ajudar, que é o samaritano, que vai ajudar, vai levá-lo, vai colocar no cavalo, vai levar para a hospedaria, vai pagar por seus cuidados, para ficar no hotel, para ser cuidado, ainda deixa um dinheiro que se precisar demais, toma aqui. Ou seja, alguém que teve que gastar do seu tempo, alguém que teve que se esforçar para ajudar alguém que teve que gastar dinheiro para ajudar uma pessoa, e que é pior, uma pessoa que nem fazia parte do seu meio. Jesus conta aquela parábola para confrontar os sacerdotes que se achavam muito religiosos, mas é para confrontar nós também, que nos achamos muito piedosos, que nos achamos muito religiosos, que nos achamos muito certinho, mas que às vezes nós não agimos em relação ao sofrimento das pessoas. O cristão não pode ser passivo às injustiças desse mundo. A Bíblia diz que nós temos que ter fome e sede de justiça. Você já viu alguém com fome e com sede quietinho? Quando você está com fome e com sede, você fica impaciente. Você sai, você vai para a cozinha, você faz comida, você cobra, você sai para a rua, você compra. Quem tem fome e sede de justiça, ele age. Ele está disposto a ajudar as viúvas e os órfãos. Não é isso que o livro de Tiago diz? Que a religião que agrada a Deus é aquele que se mantém incontaminado do mundo, mas que está com o coração disposto a ajudar órfãos e viúvas. E quem são os órfãos e viúvas no contexto de Tiago? São as pessoas que não têm ninguém por elas. Pessoas que deveriam ser cuidadas por alguém, mas não são cuidadas. Você não só vê,
Sei que o livro de Tiago também diz que a fé sem obra é morta. Ele, quando é que ele fala isso? Ele fala: se você vir o seu irmão passando necessidade, e você disser para ele: vai em paz, Deus te abençoe. É igual quando alguém chega para você, está passando: não, eu vou orar por você. Irmão, estou numa luta, não estou tendo dinheiro nem para comprar remédio, eu vou orar por você. Vou orar nada, meu irmão. Você vai na farmácia e compra um remédio. Mas nós não fazemos isso. Porque nós estamos incluídos naqueles que ninguém consola os oprimidos. Muitas vezes estamos assim. O cristão tem que estar disposto a denunciar as injustiças na sua geração. Temos que fazer isso pela pregação, fazer isso pelos meios legais. Se tiver que denunciar na justiça, tem que ser feito. Socorrendo aqueles que estão ao nosso alcance. Eu lembro uma vez que, num estudo, ano passado, o pessoal que fez comigo no curso de liderança talvez vai lembrar. Nós estávamos falando, e se um marido, por exemplo, agredir uma esposa fisicamente, um marido crente, a Bíblia diz que nós devemos levar para o tribunal, tem que resolver na igreja. A minha orientação foi o seguinte: se o marido crente fizer um negócio desse, primeira coisa, você separa a mulher dele por enquanto. Aí os presbíteros, e por isso que o presbítero tem que ser homem, tá, irmão? Não pode ter presbítera. O homem tem que resolver essa parada. Os presbíteros têm que sentar com esse camarada e ter uma conversa séria com ele. Explicar para ele biblicamente que está errado. Chamá-lo ao arrependimento. Se ele se arrepender, a esposa tem que perdoar ele. Biblicamente é assim que funciona. E se ele persistir no erro, aí nós temos que excluí-lo da igreja, porque ele já foi admoestado, foi advertido, foi disciplinado, mas ele persiste no erro. Aí você é excluído da igreja e chama a polícia para ele. Aí você pode chamar a polícia para ele, sem medo, porque você não está pecando, você seguiu todos os passos, agora ele não é mais crente. O que não podemos às vezes é ser passivos diante da injustiça, seja ela qual for. Mas no geral nós somos, e não só nós, porque Salomão ele não está pensando aqui em crente, ele está falando assim: é o que eu vejo no mundo. A descrição de Salomão é: qual que é a realidade do mundo? A realidade do mundo é que as pessoas sofrem, ninguém enxuga suas lágrimas, ninguém detém os malfeitores e ninguém faz nada. Essa é a realidade. E não é. Observa o mundo, não só ao nosso redor, não só no nosso país, observa no modo geral, em outros países, quantos sofrimentos, quantos déspotas no poder, trazendo tantos males na sociedade, e ninguém faz nada. Observe, por exemplo, o pessoal fica brigando para poder os países abrir as portas para receber o imigrante, mas não tem ninguém para levantar e dizer: vamos ajudar esse povo que está sendo oprimido no seu país, e está sendo tão terrível o seu sofrimento que eles precisam vir para o nosso. Ninguém fala isso. Vai ver os direitos humanos, fala: não, tem que receber, mas por que não fala assim? Tem que ir lá e ajudar, para que eles possam viver na terra deles sem sofrimento. É porque ninguém está nem aí. Essa é a grande realidade desse mundo caído e amaldiçoado pelo pecado. É um mundo de sofrimento, e sofre menos quem ignora a realidade do sofrimento. E Salomão está tão perplexo, que nós ficamos perplexos com a sua perplexidade. Olha para você ver o que ele diz no versículo 2 e o versículo 3. Ele vai dizer: pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Ele vai salientar duas coisas. Eu já li a primeira. Está dizendo: o sofrimento é algo tão terrível nesse mundo, que mais feliz é aqueles que Deus já levou. É melhor Deus levar do que viver uma vida de tanto sofrimento nessa terra. É como Salomão dissesse: é melhor morrer do que viver desse jeito.
Agora eu quero abrir um parênteses aqui. Salomão não está estimulando o suicídio ou a eutanásia, um pensamento escapista da nossa geração. Obviamente que não, irmãos. Porque tanto suicídio quanto a eutanásia não garante o livramento do sofrimento de ninguém. Para nós que somos cristãos, nós cremos que a vida continua depois da morte. A vida com Deus ou sem Deus, mas ela continua. Agora, não há garantias de que quem se suicida, não estou dizendo que todo mundo se suicida vai para o inferno, não creio nisso, tá? Na verdade, essa não é uma visão bíblica. Dizer que todo mundo se suicida vai para o inferno, não. Só que eu estou dizendo o seguinte, não há garantia nenhuma também que quem suicida vai para o céu. É bem provável que não vá. Então, às vezes, o cara está tentando escapar do sofrimento e ele cai num sofrimento maior. O problema é que nós, às vezes, não queremos pensar nisso, mas essa é a realidade. Porque morrer sem Cristo, não há nada pior do que isso. Então, às vezes, ele cai num sofrimento ainda muito pior. E a Bíblia é muito clara sobre isso. O homem morre uma vez e depois vem o julgamento. Então, suicídio e eutanásia não é solução para o sofrimento de alguém. E o pessoal que apoia a eutanásia, eles se acham muito bonzinhos, né? Não, mas o cara está sofrendo e tudo, é melhor ele morrer. Aí dá um remedinho na veia que ele morre sem sofrimento. E quando ele estiver do outro lado, e aí? Então, essas loucuras que há no mundo, as pessoas tentam encontrar uma solução para o sofrimento sem colocar Deus na coisa. A solução não é suicídio, a solução não é eutanásia, a solução está em Cristo Jesus. Ele é a única solução para o sofrimento das pessoas. Agora, o que Salomão está aqui, inspirado pelo Espírito Santo, nos falando, é que a morte para o povo de Deus não é ruim. Diante do sofrimento, irmãos, desse mundo, ela é uma bênção. Nós, às vezes, temos um medo da morte que não deveríamos ter, ou uma visão equivocada da morte que não deveríamos ter também. Às vezes nós somos, por exemplo, às vezes você tem um parente que está sofrendo no leito de cama, no leito do hospital, está sofrendo. Você prefere ele vivo sofrendo, do que ele morre e vai estar com Cristo. É assim que nós preferimos? Via de regra é. Primeiro porque nós somos egoístas. A gente quer sofrendo, mas quer com nós. Só que a Bíblia diz que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Às vezes o sofrimento é tal, que para aquela pessoa morrer e estar com o Senhor, é uma grande bênção. Nesse sentido que Salomão está dizendo, às vezes o sofrimento é tão terrível, e tem pessoas sofrendo, irmãos, inclusive sofrendo por causa do Evangelho. É a experiência do apóstolo Paulo. Quando ele escreve a carta aos Filipenses, ele estava preso. Ele diz isso já no capítulo 1. Ele fala o seguinte, eu estou constrangido, porque para mim morrer e estar com Cristo é muito melhor, porque eu vou sair desse sofrimento. Nós temos que ter uma visão correta, bíblica, a respeito disso. Você não apressa a sua morte, mas se a morte enfim chegar, entenda que para aqueles que estão com Cristo, foi a melhor opção de Deus para a sua vida, porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Agora, morrer sem Cristo, aí é melhor ficar doente, numa cama, sofrendo aqui mesmo, porque ainda há esperança. Mas Salomão está tão perplexo com as lágrimas dos oprimidos, com a frieza dos opressores, com a indiferença da humanidade ao sofrimento alheio, que de forma hiperbólica ele faz uma segunda declaração.
Olha na sua Bíblia, versículo 3, quando ele diz: porém, mais que uns e outros tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Ele está dizendo, mais feliz mesmo, não é quem morreu está com Cristo, feliz é quem não nasceu. É lógico que ele está usando, sendo hiperbólico, mas também usando a liberdade poética, né? Como que pode ser feliz quem não nasceu? Até nisso aí seria contraditório, essa declaração. Mas o ponto que ele está dizendo, que quem morreu ainda passou pelo sofrimento, quem nasceu nem sofreu. Essa é a ideia que ele está dizendo. Agora, talvez você pense, mas como que um escritor inspirado pode falar um negócio desse aqui? Querido, vou dizer uma coisa para você. Às vezes o sofrimento que as pessoas passam é tão grande, que elas sentem isso. Elas pensam, era melhor se eu não tivesse nascido. Quem que disse isso? Jó. Jó disse isso. Eu não vou ler o texto por questão de tempo, mas no Jó capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 10, Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó fala, era melhor se eu tivesse sido abortado. Não que Jó está apoiando o aborto, tá, irmãos? Eu tenho que explicar as coisas, porque tem gente que gosta de pegar o trem para pecar. Mas o que o Jó está dizendo é que era tão terrível a sua dor física, emocional, perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu tudo, e a mulher ainda falando na cabeça dele ainda. Ele diz, era melhor se eu nem tivesse nascido. Porque se eu não tivesse nascido, eu não estaria aqui sofrendo. É nesse sentido que Salomão está dizendo. O sofrimento, o ponto de Salomão é que o sofrimento é algo, às vezes, insuportável. Algo desesperador. Mas é assim que vive as pessoas, muitas pessoas, nesse mundo sem Deus e amaldiçoado pelo pecado. A única esperança dessas pessoas só pode estar fora daqui. Qual que é a esperança para alguém que sofre tanto? É aquele que sofreu por elas, Jesus Cristo. Jesus sofreu para que nós, no nosso sofrimento, tivéssemos esperança. Jesus sofreu para que o nosso sofrimento não nos deixasse sem perspectiva alguma. Ele sofreu para que tivéssemos esperança de mudança, seja aqui ou seja no porvir. Aqueles que têm Cristo, eles podem ter esperança, porque se eles desfalecerem aqui, então vai começar uma nova etapa na sua vida, sem dor, sem tristeza, sem opressão, sem injustiça. Vai começar uma vida gloriosa na presença do seu Senhor, aguardando o novo céu e a nova terra. Mas a segunda coisa que deixou o autor de Eclesiastes perplexo, agora do versículo 4 ao versículo 6, é que ele viu todo o trabalho e toda destreza provém da inveja do homem contra o seu próximo. Não é isso que diz aqui? Então vi que todo o trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Salomão está perplexo agora com o que motiva as pessoas a trabalharem. Não é só para sobreviver, ou uma oportunidade de desenvolver os seus dons, os seus talentos, ajudar as pessoas. Não. O grande motivador, pelo menos, obviamente que Salomão está dizendo de um modo geral, sempre vai haver exceções, mas o grande motivador de Salomão é inveja. O que Salomão quer dizer com isso? Porque observe, Salomão está dizendo o seguinte, o que eu tenho percebido nas minhas pesquisas, nos meus estudos, na minha observação, é que as pessoas trabalham igual um doido, se esforçam, lutam, mas porque há uma inveja no seu coração, pelo seu próximo. Ou seja, ela sempre quer ter algo melhor, não porque ela necessita tanto, é porque o outro tem. Muitos dos esforços são motivados
poder aparecer. Você pega, por exemplo, um cara rico. Pensa nos políticos, por exemplo. Né? Na sua maioria são ricos. Não todos, sua maioria são ricos. Aí você pensa, por que um cara... Pega o Maluf. Né? O Maluf, talvez ele é famoso lá em São Paulo. Mas aqui vocês já ouviram falar do Maluf também. É um cara de família, historicamente, família rica. Tá? Um cara criado de uma família conceituada dentro de São Paulo. Estudou nas melhores escolas, ele é engenheiro. Ele foi acusado e negou até o dia que resolveram dar um fim nisso e prender ele, das suas corrupções. Aí você se pergunta, por que um cara desse se envolve com isso? É porque sempre quer ter algo melhor do que o outro. É sempre assim. Existe um sentimento de competitividade pecaminoso, às vezes, no nosso coração. E essa inveja inspira competição. Agora, cada um de nós tem que humildemente ser capaz de responder a seguinte pergunta: por que eu trabalho tanto? Por que eu quero tanto as coisas? O que está governando o meu coração? Por que eu dedico tanto ao trabalho, ao estudo, a empreender coisas, mesmo negligenciando, às vezes, a igreja, o dia do Senhor? Por exemplo, o dia do Senhor é uma coisa que tem me preocupado, irmãos. Dia do Senhor virou balela, é dia meu. Esse negócio de dia do Senhor ou não existe para algumas pessoas, ou não é bíblico, porque se tornou o dia das pessoas, e faz o que quiser no dia que não é delas, é do Senhor. Mas por que isso? Porque existe algo governando o nosso coração. Salomão está dizendo que quando coisas governam o nosso coração, que não é agradar a Deus e nem servir o próximo, isso traz um certo transtorno. Ele está tocando o ponto da inveja. Por quê? Eu tenho que me questionar sempre. Por que eu quero trocar de casa? Por que eu quero trocar de carro? É errado trocar? Não, não é errado, irmãos. Eu estou doido para ampliar a minha casa. Alguém quiser ofertar, vinde a mim. Mas é errado querer ampliar a casa? Não. Agora por que eu quero fazer isso? É porque eu quero receber pessoas, eu gosto de receber pessoas, porque de fato é pequeno, eu preciso de mais espaço? Ou porque eu quero mostrar que eu tenho uma casa bacana? Eu quero dizer que eu sou um pastor que tem uma casa. Quer dizer que tem pastores que não têm casa, mas eu tenho uma casa boa. O que eu quero? O que governa o meu coração? Por que eu quero trocar de carro? Se meu carro está bom. E às vezes eu nem estou podendo, nem entro em dívida. Se eu tenho um carro, está andando, tá. Mas por que eu quero? Mas eu quero ter um Corolla. Eu também quero. Eu quero ter um Corolla. Tá, mas por que você quer ter o Corolla? Eu estou dizendo para quem não pode ter. E às vezes a gente, não, mas eu posso sim, eu vou trabalhar de manhã, vou fazer um bico à noite e tal, de domingo à tarde eu vou fazer uns negócios, mas eu vou conseguir comprar. E tem uns que dizem assim, eu vou mostrar que eu posso. Vou mostrar para as pessoas que eu consigo. Existe algo governando o seu coração. Então é importante a gente pensar isso. Por que nós estamos às vezes dispostos a negligenciar a nossa família, o nosso ministério, na igreja? Tem gente que não quer pegar nenhum cargo na igreja. Não, eu não tenho tempo, pastor. Não tenho tempo para isso. Você não tem tempo, miserável, porque o seu coração está no lugar errado. É por isso que você não tem tempo. O nosso coração, às vezes, está no lugar errado. E está no lugar errado porque existe coisas governando o nosso coração.
E a gente tem que tomar cuidado com isso, irmãos. E o Salomão está perplexo. E é engraçado, deixa eu ler nesse texto de Salomão, vai ver, Salomão está vivendo no século 21. Salomão já estava pensando na tecnologia, que deixa todo mundo doido, sem tempo para fazer nada. Parece que ele está vendo isso. É lógico, inspirado pelo Espírito Santo, é profeta. Nós vivemos num mundo onde nós não temos tempo para nada. E por que nós não temos tempo para nada? Nós não temos o que nós precisamos ou nós queremos o que nós não precisamos? O que está governando o nosso coração? É isso que Salomão está dizendo. Eu preciso refletir sobre isso, querido. E Salomão está perplexo porque o mundo vive nessa correria, nessa agitação, nessa competitividade, porque ninguém quer ficar para trás. Nós não admitimos o outro ser melhor do que nós. Nós não admitimos ter menos do que o outro. Porque existe algo governando o nosso coração. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Nós não podemos ignorar esses desejos do nosso coração, que são centrados em nós mesmos. Não podemos ignorar isso aí. Só que lembra quando eu falei do sofrimento? É a mesma coisa aqui. O que nós fazemos? Nós ignoramos. Porque quando nós paramos para confrontar o nosso coração, na maioria das vezes, irmãos, nós não temos coragem de enfrentar o nosso coração. Na maioria das vezes nós não temos coragem. Porque a gente sabe que se a gente for enfrentar o nosso coração, a gente pode entrar em desespero. A gente vai descobrir coisas que vai dar medo. Então a gente prefere às vezes ignorar. Inclusive às vezes essas invejas, esses sentimentos corrosivos que estão dentro de nós, às vezes nós precisamos ignorar. E o diagnóstico de Salomão não poderia ser outro. É o que ele diz em seguida. Também isto é vaidade, é correr atrás do vento. Só lembrando rapidamente, a palavra vaidade, ravel no hebraico, ela pode ser traduzida como orgulho, ilusão, fumaça, vapor. Está dizendo, viver nessa loucura, isso reflete essa inveja. No final vai mostrar um orgulho no nosso coração, mostrar que o nosso coração está cheio de ilusão. Eu gosto da palavra vapor, porque a palavra vapor ela traz aquela ideia de algo ilusório, que vem, mas logo se dissipa. Ou a neblina de manhã também. Todos esses conceitos podem ser utilizados para traduzir a palavra vaidade. A neblina de manhã, quando o sol vem, logo desaparece. Então a vaidade é você viver num estilo de vida que não se sustenta. Logo, logo aquilo desaparece e você vê que não tem sustentação. Você comprou o carro que você queria, você fala, mas ainda não é isso. Você fez aquela viagem dos seus sonhos, mas não é isso. Você comprou aquela casa, você fez aquela reforma, mas você fala, isso não preenche realmente o que está por trás. Bem, diante dessa loucura, que é a competitividade motivada pela inveja, qual é o melhor caminho a seguir? Então o que eu faço? Eu não posso viver igual um doido, trabalhando, e 3 empregos e tal. Então o que eu faço? Tá? O que eu devo fazer? As suas escolhas vão novamente refletir o que governa o seu coração. Grava isso. Geralmente as pessoas escolhem entre 2 caminhos. Ou age como tolo e não faz mais nada, ou procura um caminho melhor. Vamos observar quais são as 2 opções que geralmente as pessoas escolhem. Primeiro, age como tolo. Olha o versículo 5. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho. É correr atrás do vento. Ele cruza os braços.
Esse é o outro extremo. Um é esse sentimento invejoso que te leva à competitividade. O outro, querido, é a preguiça. Eu não vou ficar igual um doido também, não. Já vi muito preguiçoso usar esse discurso. Eu não vou ficar igual um doido me matando, não. Mas não é que ele não se mata, ele não faz nada. Eu não vou, não. Ixi, tem gente que é igual um doido, trabalha e tal. Eu não vou fazer nada. Aí o que ele faz, ó? Cruza os braços. É isso que o texto está dizendo. Agora, no livro de Provérbios, cruzar os braços é uma descrição do preguiçoso. Não é alguém que está observando. Cruzar o braço no livro de Provérbios, que é livro de sabedoria como o livro de Eclesiastes, é a descrição do preguiçoso. Olha para você ver, está pertinho Eclesiastes, só voltar aí. Capítulo 24. Tem outros textos, vou só me deter nesse, questão de tempo. Versículo 33, ele vai dizer, olha que o preguiçoso, esse é o argumento do preguiçoso. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, e um pouco para encruzar os braços em repouso. Ou seja, ele dorme, ele cruza os braços, ele encosta, trabalhar que é bom nada. Aí diz o versículo 34, assim sobrevirá a tua pobreza como ladrão, e a tua necessidade como homem armado. Esse é o outro extremo. O outro extremo é que ele realmente se envolve, se aprofunda realmente na preguiça e não faz nada. Observe como falta equilíbrio no mundo. Ou você fica igual um doido se matando de trabalhar, ou você também não quer fazer nada. Isso é a confusão de um mundo amaldiçoado pelo pecado. Mas ele vai dizer, versículo 6, melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho. Isso também é correr atrás do vento. Isso é vaidade. Isso não tem valor algum. O correto, irmãos, é o equilíbrio entre o trabalho e o descanso. Esse que é o correto. Nós temos que equilibrar a nossa vida. Nós temos que trabalhar para não ser pesado ao nosso irmão, como diz a Bíblia. Mas ao mesmo tempo, eu tenho que analisar sempre o que governa o meu coração quando eu trabalho. Você pode trabalhar, você pode estudar, você pode fazer um monte de coisa, mas você tem que ter a humildade de sempre voltar e avaliar o seu coração. E um dos termômetros é se você é alguém equilibrado. Se você tem tempo para sua família, você tem tempo para descansar. Se você não fica usando o domingo, que é o dia do Senhor, para fazer coisas desnecessárias. Por exemplo, lá no livro do Antigo Testamento, quando fala da guarda do sábado, aí fala de tirar o animal que caiu no buraco. Quando o animal caiu no buraco, você podia ir lá e tirar o animal. O problema é que tem crente que ele empurra o animal. Agora eu vou trabalhar, que eu vou ter que tirar o animal do buraco. Mas você empurrou ele, cara. O que é isso? É quando você inventa coisa que você não precisa. Uma coisa é o animal cair no buraco. Você vai lá e tira. Outra coisa é você empurra o animal no buraco só para você tirar. Deu para entender a lógica? Você inventa coisa para você fazer no dia do Senhor. Isso é empurrar o animal para o buraco. Uma coisa no dia do Senhor, por exemplo, você trabalha e aí você é convocado para trabalhar no domingo. O animal cai no buraco. Então você vai trabalhar, você foi convocado. Uma coisa é, no dia do Senhor, você inventa um trem para fazer que você não precisa fazer. Você empurrou o animal no buraco só para tirar. É essa a analogia. É por quê? Porque você não consegue separar as coisas. Deus nos deu 6 dias para trabalhar. E o dia do Senhor é do Senhor e para o descanso. As duas coisas. Eu tenho falado isso várias vezes aqui na igreja. O dia do Senhor deveria ser um dia de se relaxar. Você vem para a igreja,
vai para casa. Eu sempre falo, não inventa moda no domingo. Você tem aquela comelança no domingo e depois fica aquele tanto de vasilha assim para você lavar. E a turma cai fora, fica sozinho lá lavando a louça. Não é assim? Então não inventa moda de domingo. Faz essas festas no sábado. Aí pode me chamar que eu estou dentro. Agora, no domingo, faz uma comidinha simples. Irmão, uma comidinha simples, mais gostosa que existe é arroz com ovo. E não dá trabalho. Faz uma comidinha simples. Come e vai descansar. Vai dormir. Vai relaxar sua cabeça. E deixa o seu corpo descansar. Você levanta, faz um lanche. E vem para a igreja descansado. Você pega domingo, dia do Senhor, inventa moda. Você vai jogar bola no domingo. Vai pescar. Vai fazer um monte de coisa. Aí chega no culto e vem um restinho para Deus. Não, eu estou cansado, mas eu vim. Grandes coisas. Grandes coisas. Ainda fica cochilando no culto. Depois diz que o pastor prega muito. Eu prego mesmo. É para ver se você descansa no domingo. Então, irmãos, a gente tem que saber ter esse equilíbrio. Agora, só que tem gente que descansa a semana toda, né? Aí também não. Você trabalha na semana, descansa no domingo. Agora amanhã tem que trabalhar, tem jeito. Esse equilíbrio é importante. Só para fortalecer meu argumento, estou encerrando. Provérbios capítulo 15. Só para você ver que existe na Bíblia esse princípio desse equilíbrio. 15, versículo 16, fala o seguinte. 15, 16. Melhor, vamos ler junto, hein? Melhor é pouco, havendo o temor do Senhor, do que grandes tesouros onde há inquietação. Então, melhor ter pouco e temer ao Senhor do que ter muita coisa, mas fica inquieto, a alma dele fica inquieto, ele não consegue se acalmar. 16, versículo 8, está próximo. Vamos ler junto de novo. Melhor é pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. 17, versículo 1. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. Esse ativismo doido não faz bem para ninguém. É melhor às vezes ganhar menos, ter uma vida mais simples, mas ter tranquilidade. E tranquilidade para servir a Deus e poder ajudar as pessoas que Deus colocar na nossa vida. E nós como cristãos, concluindo, nós devemos tomar cuidado com aquilo que governa o nosso coração. Quando fizer planos para o futuro, não viva para você, a ponto de ignorar as pessoas que sofrem ao seu redor. Não viva para você, como se a vida se resumisse somente nessa terra. As Escrituras alertam sobre isso. Leia na sua casa depois, 1 Timóteo 6, do 6 a 10, quando fala que muitas pessoas, amando mais o dinheiro do que a Deus, se envolveram em muitos problemas. Então, esse é o alerta. Salomão está perplexo, porque esse é o natural do mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós somos peregrinos e estrangeiros. O natural do mundo, sofrimento, indiferença ao sofrimento, competitividade, inveja, gente preguiçoso que não quer nada, mas o cristão é diferente. Ele é chamado a ser trabalhador, mas a equilibrar com descanso, a chorar com os que choram e lutar para que haja justiça aonde ele estiver. Amém? Que Deus nos ajude, porque esse ideal só vamos desfrutar mesmo no novo céu e nova terra. Vamos ficar em pé, vamos orar. Amado Deus, obrigado, Pai, por sua palavra, obrigado pela alerta do Senhor nessa noite. Nos perdoe, ó Deus, quando consumidos pelo nosso egoísmo, pela correria do dia a dia, nós nos tornamos indiferentes ao sofrimento que está ao nosso redor. Às vezes, ó Deus, ignoramos as lágrimas que caem do rosto das pessoas que nos cercam.
Às vezes, ó Deus, nós não sofremos com os que sofrem e não agimos de forma positiva para ajudar as pessoas que estão sofrendo nesse mundo, ó Deus, diminuindo a injustiça. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e trabalhe essas verdades com profundidade no nosso coração. Nos perdoe também, ó Deus, quando os nossos sonhos, os nossos planos, a nossa ambição, ela, ó Deus, tem no fundo, na raiz, ó Deus, motivações invejosas, uma competitividade, ó Deus, que desagrada ao Senhor. Livra-nos desse extremo, ó Deus, pecaminoso e egoísta. Mas livra-nos também, Pai, de viver na preguiça. Livra-nos da preguiça, livra-nos de ficar parado, paralisado, mas que possamos ter esse equilíbrio de trabalhar e ter tempo para o Senhor, para a nossa família, para a igreja, para o Teu reino. Ajuda-nos, ó Deus, a viver nesse equilíbrio ideal que vai glorificar o nome do Senhor e vai trazer paz, alegria, contentamento para a nossa vida nessa terra. Que como cristãos possamos ter essa sobriedade, esse discernimento de viver da forma correta. Nos perdoe também, ó Deus, quando nós negligenciamos o dia do Senhor. Às vezes nós transformamos o dia do Senhor como se ele fosse nosso. O Senhor nos deu 6 dias e pede somente um, e às vezes mesmo esse um nós queremos para nós. Nos dê, ó Deus, temor e entendimento acerca dessa verdade. Abençoa a Tua igreja com a Tua palavra, que ela possa produzir fruto digno de arrependimento e assim trazer as mudanças que nós tanto precisamos. É para a Tua glória, ó Deus, e para o nosso bem que nós oramos no nome de Jesus. Amados irmãos, ide agora em paz, e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora de Jesus Cristo, o seu único Filho, e o poder e a consolação do Espírito, esteja sobre vós, amados de Deus, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.